Uma certa geração de políticos, numas certas circunstâncias da vida portuguesa, fizeram uma espécie de um polimento, um curso de polimento que lhes permitiu a atribuição de um grau formal de que eles precisavam para fazer política, sem realmente terem estudado e aprendido nada. E nesse sentido, são dois casos muito parecidos, guardadas as devidas distâncias. E há mais exemplos. E até lhe devo dizer mais, há mais casos na política portuguesa de títulos, aí já não digo licenciaturas, mas de outros títulos, mestrados, pós-graduações, que se forem investigados se verá que não correspondem a nada. Faço esse desafio aos jornalistas para verificarem em políticos no ativo, têm mestrados em universidades que não se sabe o que são, nem que nunca tiveram, nem é possível exibir documentos comprovativos desses cursos. Esse é um tema. Miguel Relvas, o que é que isto quer dizer? Miguel Relvas escolheu um caminho fácil. Para ser político, na cabeça dele, é preciso ser doutor. Para ser doutor não tinha tempo nem paciência, e arranjou um expediente fácil. Quem sai pior daqui nem é, aliás, Miguel Relvas, é a universidade. É uma universidade que se presta, em nome não se sabe de que serviços que os políticos em troca lhe dão, a acelerar a formação e a atribuição de um grau a um político, a um homem da vida pública. Não é? É mais a universidade que fica mal, uma universidade privada que fica mal e que deixa dúvidas sobre os títulos que atribui. Não vou repetir o que disse o Lobo Xavier, é um problema geracional, de facto. E esse problema geracional, é por isso que às vezes quando se diz a geração que neste momento protesta, ou que está no exercício do poder, que aliás é a mesma, é muito próxima, é a mais bem preparada de todas as gerações portuguesas. Tem alguma dúvida sobre isso? Sobre a qualidade dessa preparação, e no caso dos políticos ainda maiores dúvidas tenho, salvo evidentemente as exceções de mérito, porque há gente com mérito e com carreira, com profissão e com conhecimento, nem que seja conhecimento técnico ou profissional, que não passa por diplomas, mas a verdade é que quem tem uma função deste género, quer dizer, tem que saber um mínimo sobre aquilo que está a fazer, e o que acontece é que esta geração, no seu conjunto, está muito mal preparada para o exercício do poder, porque o que eles sabem é o pior. Não sabem o melhor. E isto acaba por se ver, quando eu digo que não me surpreende, o que eles sabem é o pior. Eles sabem como chegar lá, eles sabem como manipular as estruturas de poder muito bem. Aliás, isso ficam ensinados logo aos 14, 15 anos, quando entram para as juventudes partidárias, aprendem esses mecanismos todos, são especialistas naquela matéria, sabem tudo. Sabem com quem devem falar, com quem não devem falar, o que devem fazer, quem devem isolar, quem deve aproximar-se, que relações é que devem ter, com que banqueiros ou economistas ou professores universitários ou colegas dos outros partidos devem falar para manter uma relação de poder. Isso sabem. E é evidente que isso significa que este tipo de profissionalização na política é sempre feito pelo lado torto. Porque é evidente que isto não corresponde de modo nenhum à que são as necessidades da governação na modernidade. E a verdade é que as necessidades da governação da modernidade exigem, evidentemente, intuição, conhecimento político e exige algum conhecimento técnico, mas, acima de tudo, exige que não seja sujeito a pressões nem a comportamentos de lobbyistas, quando, na realidade, toda a carreira deles é feita como lobbyistas, a começar dentro dos partidos, não é? Bom, embora, portanto, como sabe, essa parte também seja objeto de estudo em cadeiras de cursos como o de Miguel Relvas, por exemplo. Sim, está bem, mas sabe que há uma característica no estudo académico e científico, que é um fenómeno de distanciação. Se Miguel Relvas quiser escrever, o que obviamente nunca fará, as suas memórias, contando verdadeiramente como é que são estes mecanismos internos dos partidos, não tenho dúvida nenhuma que é uma obra muito útil para um sociólogo, muito útil para um politólogo e muito útil para um cidadão. Mas não há nenhuma relação direta entre aquilo que é o testemunho de vida e a experiência de vida e a experiência de carreira partidária desta geração e aquilo que objetivamente os portugueses sabem um décimo. Se soubessem os 9 décimos, assustavam-se. E nem querem ouvir quem lhe fala dos 9 décimos. Assustavam-se, porque há ali muitas coisas superficiais, há muitas coisas ali de lobbyismo, há muitas coisas de trade-offs entre uns e outros, que envolvem a oposição, quer dizer, porque depois há aqui um mecanismo, nós falámos do Bloco Central quase sempre a pretexto dos grandes interesses, mas também é um Bloco Central dos pequenos interesses no qual estas carreiras se promovem e se desenvolvem. Bom, mas a geração é também um problema que precisa de ser, porque esta geração está no poder dos partidos portugueses, principalmente no PS e no PSD.
Mas há aqui o aspecto mais grave. O aspecto mais grave, é por isso que estes discursos sobre a licitude e tudo, do meu ponto de vista, escapam. O aspecto mais grave, em que isto é exatamente igual ao que aconteceu com Sócrates, é a questão do favorecimento. Ou seja, há claramente um ato de favorecimento. Um ato de favorecimento a que a Universidade se prestou. Não se sabe porquê, porque os atos de favorecimento, pela sua própria natureza, não são transparentes do ponto de vista público, nem que seja porque a Universidade quer ter boas relações com o poder político, ou porque a Universidade quer, de alguma maneira, algum trade-off em termos de alguma vantagem, seja por que for. Há um favor. Houve um favor com o engenheiro Sócrates, em facilitar-lhe a conclusão de um curso de plástico, e houve um favor com o Miguel Relvas em facilitar a conclusão de um curso de plástico. A questão é esta. Isto é um favorecimento claro. O engenheiro Sócrates foi um favorecimento claro. Por amigos que estão lá. O engenheiro Sócrates tinha os seus, Miguel Relvas tem os dele. Isto é coincidência. Partidos. Não, isto não é. Isto é um favorecimento claro. E é evidente que este favorecimento se passa muito nas universidades privadas. Eu não digo que também não haja fenómenos deste género nas universidades públicas, mas muito nas universidades privadas. E este mecanismo de favorecimento é evidentemente o aspecto eticamente reprovável do processo. É que ele aceita o favorecimento e a universidade deu-lhe o favorecimento. E isso pode não ser ilegal, mas é inaceitável do ponto de vista público. É inaceitável do ponto de vista público. E da mesma maneira que eu falei contra o engenheiro Sócrates, que depois, evidentemente, isto depois traduz-se aqui numa enorme trapalhada nas explicações que já havia com o engenheiro Sócrates. Era tudo trapalhada. Nada batia certo. As datas não batiam certos, os papéis não batiam certos, as rasuras não batiam certos, nada batia certo. E aqui também nada bate certo. Porque, quer dizer, qualquer pessoa que conheça minimamente como é que se... E volto de novo à minha tese, que é por isso que eu não me surpreendo nada. Eu já expliquei que se pode mentir de 3 vezes. Três maneiras. Pode-se mentir da maneira mais clássica, que é aquilo é A e a gente diz que é B. E depois pode-se mentir por omissão da verdade e pode-se mentir por sugestão de falsidade. Ora, desde o primeiro minuto que era evidente que havia ali imensas sugestões de falsidade, que é uma forma de mentira, que são as mesmas que aconteceram com o processo da ERC, que são as mesmas que aconteceram com a história do espião e com a história do... São as mesmas. E, aliás, é óbvio, por exemplo, frequência. O que é que significa frequentar? Frequentar, eu compreendo que a frequência, para já acho um bocado estranho que frequência sem cadeiras possa ser tida em conta, mas vamos admitir frequência, que significa que foi às aulas todas, não é? Foi às aulas, ou estava escrito? Frequentou as aulas? Foi escrito ou foi às aulas? Não. Frequência não significa sequer ir às aulas. Não significa sequer ir às aulas. Não, num sentido comum. Fez exame. O exame como é? Fez exames uns dos outros, numa cadeira, uma carteira com um teste e com uma coisa. Sem poder copiar. Sem poder copiar, ou fez como o engenheiro Sócrates, passou numa cadeira com uma coisa mandada de casa, um teste mandado de casa com uma redação. Mas isso foi só uma cadeira, porque ele fez várias. Não, desse ponto de vista, de facto... Não, fez muita coisa. Fez muita coisa. Não, já sabemos. Mas seja como for, e o que eu acho que é mortífero neste caso é que é o mesmo. É o mesmo. Não interessa aos pormenores. Quem vem com detalhes, no modo geral, quer safar. Ou quer safar o engenheiro Sócrates, ou quer safar o Dr. Manuel Relvas. Não é o meu caso. Não é o seu caso. Mas, de um modo geral, quer safar um deles. Os pormenores são sempre destinados a querer safar alguém. Porque, no essencial, nós estamos perante 2 casos de favorecimento. Num trade-off entre políticos de um determinado tipo, com uma determinada relação partidária, somente políticos de carreira, com funções estruturais no aparelho dos partidos e tudo, num caso no PS e no outro caso no PSD. Se passarmos já para a outra matéria que coloquei ao António Lobo Xavier, continuamos a falar do mesmo? É o mesmo, é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Claro que todos os governos que venham uns a seguir aos outros têm mais dificuldade de atuar com a mesma impunidade do governo anterior, mas isso não significa um progresso. Nas nomeações, é disso que Nas estamos a falar agora. nomeações. Quer dizer, é evidente que este governo tem mais dificuldade em fazer, particularmente nos primeiros meses, aquilo que fez o governo anterior, que também não fez nos primeiros meses, só fez muito mais tarde. Muitas das coisas que nós hoje sacamos ao governo Sócrates não foram nos primeiros meses, fez a mesma demagogia. Os governos abrem sempre a sua sessão com uma demagogia. Mas aqui a sua convicção que a minha convicção o Ministro da Economia o mesmo. Está a ser boicotado por colegas do governo ou não? Não, o problema de fundo aqui é o mesmo, é o Jobs for the Boys, ou seja, os partidos políticos, se não dão
lugares e empregos à sua infraestrutura de poder interna e aos amigos da infraestrutura de poder interna, correm riscos. O poder de Miguel Relvas, eu disse há bocado Manuel Relvas, não sei, Miguel Relvas, é o mesmo do poder de José Sócrates, ou o poder de António José Seguro, ou o poder de todas as pessoas que têm este tipo de funções, o Dias Loureiro, no seu tempo. Ou seja, é um poder que vem do controle do aparelho, que implica trade-offs. Um secretário-geral do partido é visto pelo partido como o seu sindicalista menor. Um presidente de uma distrital é visto pelo partido como o seu sindicalista maior a nível distrital. O presidente de uma secção é visto como o sindicalista da secção, ou seja, como aquele que, defendendo os interesses de uma secção, federação, distrital ou nacional, ou estrutura nacional, melhores condições garante para os seus. E todo o trade-off dentro dos partidos vive disto. E desse ponto de vista nós temos hoje um problema grave da democracia portuguesa, que é de facto a ocupação do terreno do Estado por estas estruturas partidárias já muito corrompidas, que evidentemente promovem a mediocridade. O que aconteceu no Porto é um exemplo disso. O que se sabe é que havia um acordo entre o Rui Rio e o Ministro, no sentido de se acelerar o processo de nomeação das administrações que caíam, deixava de haver administração dia 1 de julho, portanto tinha que ser decidido antes. Esse acordo terminava um antigo impasse. Uma coisa. O que acontece é que parece que o Ministro caiu na asneira de não consultar o grande facilitador e o grande distribuidor de lugares no Governo, que é Miguel Relvas. Qual é o papel de Miguel Relvas no Governo, como era o de Jorge Coelho no PS e como são estas... Está-se a esquecer de um personagem fundamental nessa história. Mas eu acrescento, se você tiver razão, eu acrescento, eu não tenho nenhum problema sobre qual é o personagem fundamental. Então, é o Presidente da Câmara de Gaia. Já lá vai. Se você esperasse, é uma negra disto tudo. Se você esperasse pela continuação, porque é evidente que a gente olha para o PSD, quem é que manda no PSD? Não é Passos Coelho. Passos Coelho é um produto. O poder eleitoral dentro do partido de Passos Coelho é em grande parte resultado de Miguel Relvas, que aliás é um homem de Barroso, não é só de Passos Coelho, também está a preparar a vinda de Barroso, atuando conjuntamente com o setor do Barroso. Mas agora, e de onde é que vem o poder de Miguel Relvas? Mas tem uma distrital relativamente pequena e pouco importante, que é de Santarém. O grosso do poder interno partidário vem alguma coisa do Algarve e essencialmente do Norte, que é onde há grandes secções e onde há uma estrutura partidária. E de onde vem? Vem de Gaia. Vem de Gaia, que tem estruturas gigantescas e que de facto o poder e que tem ou entende ter um direito de última palavra em relação a todo um conjunto de coisas, tanto mais que está a preparar a candidatura para a Câmara do Porto. E o que é que acontece? Acontece que aqui o Ministro, por ingenuidade provavelmente e porque não conhece estes meandros, e espero que também por honestidade própria, o que é que fez? Não consultou quem devia, não pediu autorização a quem devia, não foi lá dizer, olha, vocês arranjem-me gente para estes lugares. Porque se isso tivesse acontecido, e quando você vai ver este argumento agora da Comissão, que também arranjaram, se vir quem é que foi nomeado, há de ver que há lá pessoas nomeadas por via exatamente de Gaia, não só da família em geral, em Gaia, que vieram estritamente, que não têm qualquer espécie de experiência profissional. E, portanto, não se percebe esta dualidade de critérios. Portanto, há aqui e isto é exatamente o mesmo. E isto é uma das coisas, um dos maiores ónus sobre a vida política portuguesa, em que os dois partidos são excelentes. A estrutura partidária só sabe fazer isto. É isto é que ela faz bem. E o que é que acontece? E depois, há outro nível, deixe-me só terminar, há outro nível de nomeações, em que não é propriamente estas pessoas que decidem os nomes e que tem a ver com o establishment político ou económico, que envolve a banca, que envolve as grandes empresas, que envolve os grandes escritórios de advogados. E esse setor, esse establishment político e económico, circula entre lugares, sem concursos, sem avaliações de coisas, fechando o setor. Há um enorme fechamento das nossas elites. Em que se assistem a estas coisas absurdas, que é ver os mesmos que, nas contrapartidas, por exemplo, militares, que é um enorme escândalo, os mesmos que fizeram a negociação das contrapartidas... Hoje não podemos ir a tudo, Pacheco. Não, mas isto é um exemplo. Os mesmos que fizeram a negociação das contrapartidas eram os mesmos que estavam a trabalhar para o Ministério da Defesa para resolver o problema das contrapartidas não serem aplicadas. Nas PPPs, os mesmos que decidiram, os consultores financeiros da banca, as empresas de consultadoria, em muitos casos, os escritórios de advogados que fizeram que fizeram a negociação, que blindaram os contratos, são os mesmos que agora são advogados do Estado para os desblindar. É evidente
Porque nós estamos aqui com uma sucessão de problemas, todos com a mesma natureza. E as pessoas começam a perceber, deixe-me só dizer uma frase, começam a perceber uma coisa, é que este país não é de todos. Este país é de um pequeno grupo que controla o poder, circula no poder, assenta em relações de confiança entre membros do poder e que não dá contas a ninguém do que faz.